Fala, gente! Esse é mais um Renovation Cast. Como você já sabe, já estão familiarizados. Esse podcast tem o intuito de renovar a sua mente, renovar o seu espírito através dessa conversa edificante que é baseada na palavra do Senhor, através de testemunho, através de ensinamentos, insights. Hoje, você assistindo esse podcast, você já vai sair transformado e renovado. Já aproveita esse primeiro momento para não esquecer, porque vou pegar uma caneta, vou pegar um papel, vou assistir, vou sentar, vou tomar um café, vou lanchar e esquece de curtir e comentar e compartilhar. Então já compartilha aí para aquele grupo, para o grupo de célula, para o grupo das famílias. Então já compartilha aí para que possamos alcançar o máximo de pessoas, para que essa conversa seja alcançada por pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Você já está vendo o nome do convidado, você já está vendo o tema que a gente vai tratar. Eu estou aqui do lado do nosso pastor Pedro Xavier. Fala, gente! Muito bom ter vocês aqui. Ícaro, muito obrigado. Tamo junto. Tenho certeza que o bate-papo de hoje vai abençoar muita gente. Amém. Então fica ligadinho aí. Vai, pega papel, caneta, vai anotando tudo que Deus vai falando com você para que você não perca nada nesse podcast. Aproveita e também compartilha essa mensagem que vai abençoar a vida de outras pessoas, tá? Então, Ícaro, hoje a gente está recebendo um convidado especial. A gente está recebendo o pastor Brainer Júnior. Provavelmente você que está assistindo deve conhecer ele. Ele é da Igreja Batista da PIB daqui de Vitória de Santo Antão. Ele é casado com Andresa Brainer, que é funcionária do TRE. Tem duas filhas, Giovana e Mariana Brainer, 11 e 8 anos. Ele é funcionário do TJ, ele é formado em TI, também é formado em teologia e está há algum tempo já caminhando aí no pastorado aqui na Igreja Batista de Vitória. Então, quero dar a palavra para o pastor Brainer Júnior. Seja bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, queridos. Boa noite, Pedro. Boa noite, irmão Ícaro. Deus abençoe a vida de vocês. Estou muito feliz, muito com expectativas positivas, né? Da gente estar com esse papo aqui que flua e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém, amém. Pastor, a gente tem um hábito de fazer sempre a primeira pergunta baseado na proposta do podcast, na verdade, porque a proposta do podcast é falar sobre renovação de mente, sobre metanoia, sobre conversão. Okay. Então a gente gostaria de saber se o senhor já nasceu em um berço cristão, como foi seu processo de conversão. Conte um pouco para nós, um pouco melhor, como aconteceu esse processo de metanoia do pastor Brainer. Amém. Olha, eu quero dizer já de início, né, que eu nasci numa família eclética, no sentido em que eu tenho uma mãe católica, um pai espírita. Meu Deus. Então, houve uma combinação aí desses dois, né, e com o legado dos avós, no caso dos pais deles, né, acerca disso. Então, eu nasci num lar que, eminentemente, ele tinha um espaço mais para o espiritismo, né? Espiritismo kardecista. Então, minha juventude, minha adolescência foi participando de alguns encontros, indo para o que se chama de centro, né? Sim, sim. Espírita, então, com meus pais, e algumas vezes para a igreja católica também, com algumas missas por conta de papai. Então, por isso que eu estou dizendo que foi eclético nesse sentido, né? Mas, com essa formação aí, vamos dizer, híbrida, não é? Ocorre que na minha fase de jovem, né, eu me desliguei, assim, de religiosidade, né, com 18, 19 anos, já adiantando aqui a minha história de vida, porque tem a ver com a conversão. Sim, sim. Eu fiz um curso de formação de oficiais da reserva, e aí eu saí do seio familiar e fui para Manaus. Passei 3 anos lá em Manaus e, ao todo, 9 anos no Exército. Então, esse tempo no Exército, ele realmente me colocou em outras agendas, outras atividades, mas indo agora para a conversão, né, preciso dizer que, ao me casar, né, inicialmente nós, como todo casal, né, você casa e você faz planejamento de quê? De curtir ali o início do casamento. Inicialmente ninguém pensa em filhos, né? Filhos ficam normalmente para um momento posterior. E aí ocorre que, quando nós decidimos ter os nossos filhos, nós descobrimos uma incompatibilidade. E eu digo sempre que o ventre da minha esposa, ele foi a ferramenta para a minha conversão. Amém, glória a Deus. Foi a ferramenta que Deus usou para a minha conversão. Mas, resumidamente, nós passamos 14 anos para sermos pais.
E nesses 14 anos nós perdemos 3 filhos, né? Então, desde a primeira perda, que Deus ele trabalhou de uma forma assim poderosa na nossa vida, muito incisivo naquilo que ele queria, em especial da gente, né? E a gente, nesse deserto, como a gente sempre costuma falar, nesse deserto nós nos unimos mais, nós buscamos mais a Cristo. Eu tive um encontro com o Senhor num cursilho da Igreja Episcopal, né? Aqui de Vitória, na época ainda era Paróquia Pedra Viva, com o pastor Fred. Em seguida, hoje ele é bispo, né, da igreja e tudo, mas eu me converti exatamente por uma dor, né? Pela perda do primeiro bebê, e aí o meu cunhado, na época, Neném, da Joelma, você muito conhecido aqui na cidade, né, me encaminhou para esse cursilho, acolheu a minha esposa, começamos a ser tratados, discipulados, e na hora que eu fui para o cursilho, entreguei minha vida ao Senhor, foi em abril de 2006. Então eu estou fechando 20 anos de conversão ano que vem. Tanto eu como minha esposa foram uma diferença de meses, mas foi no mesmo ano de 2006. E tem um texto que o Senhor falou ao meu coração, já que é para falar da conversão, eu preciso dizer. O texto está lá em Deuteronômio 18, né, do verso 9 ao 14, que vai tratar exatamente de que o Senhor ele não permite que nós tenhamos comunicação com os mortos. É algo que Deus não quer de nós, porque de tantas coisas que eu posso argumentar, mas uma coisa assim bem simples é que, bem direta, é que nós não temos ferramental para identificar quem efetivamente está ali se comunicando com você, né? Hoje nós entendemos que são os anjos, não é? Que são as potestades, os principados. A gente entende hoje que são os poderes do ar, que não é invisível. Mas quando você tem um encontro com Cristo Jesus, a sua palavra passa a ser o seu guia. E quando me apresentaram esse texto de Deuteronômio 18, eu compreendi bem que eu estava equivocado, e eu pedi a Deus muito perdão pelo tempo, né, de vivência, vamos dizer assim, pelo desconhecimento do Evangelho. E graças a Deus, depois desse tempo, nós nos firmamos no Evangelho, e estou aqui. Deus foi trabalhando na nossa vida, e hoje a minha casa hoje toda serve ao Senhor. Glória a Deus. Toda serve ao Senhor. Começou com a conversão da minha mãe, depois a minha, do meu pai, né? Minha esposa bem antes, e tudo aconteceu assim de uma forma maravilhosa. Cada um tem a sua história Glória a Deus. De conversão para contar. E quando o senhor está falando isso, pastor, me vem muito na mente, e o interessante é que a gente sabe que Deus ele não faz nada sem propósito. Isso. Na verdade, tudo que é criado, ele é criado como uma resposta a um problema, ele é criado com um propósito específico. Então, eu sempre gosto de trazer muito claro nos nossos cultos, quando a gente usa as canecas de beber água, né? Que ela tem aquela orelhinha. Então, a pessoa que criou aquela orelhinha no copo não foi uma questão estética para ficar bonito. Foi pensado, né? Foi pensado porque provavelmente pegou na mão e queimou a mão. E aí, como a resposta para esse problema, foi: vou botar um negócio aqui que não esquente. Isso. E aí pegou e foi criado. Então, Deus ele faz muito isso. Tudo que Deus faz, existe um propósito. Então, se existe uma dificuldade e um problema acontecendo na nossa vida, e Deus ele é muito enfático lá em Jeremias 29:11, que é ele que sabe os planos que tem ao nosso respeito. E nunca são planos de destruição, de morte, mas sempre planos de paz, de prosperidade, de dar um futuro e uma esperança. Isso. Então, quando a gente passa numa tempestade, a gente não deve questionar o porquê ela está acontecendo, mas o para que ela está acontecendo. Então, assim, foi muito bem isso que o senhor vivenciou com a sua esposa, de essa tempestade que vocês estavam vivenciando, com a não conseguir gerar um filho, não conseguir segurar uma gestação, não, por que Deus, o Senhor está permitindo isso? Mas o para quê? E aí existia um propósito muito específico, e Deus ele trabalhou e vem trabalhando na sua família, como o senhor falou, e hoje é uma casa que serve ao Senhor. Amém. Então isso é muito importante, né, Ícaro? E quando ele fala de casa, e aí a gente vai entrar na temática que a gente quer conversar um pouco hoje, pastor, que é sobre as igrejas que se reúnem
nas casas, né? Isso. A gente sabe que hoje, infelizmente, tem uma aversão muito grande à palavra igreja, né? Quando a gente se fala sobre igreja, tem muita gente, sim, que foi machucada por igreja e não quer mais nada com igreja. Tem muitas pessoas que nem conhecem, mas gostam de criticar a igreja. Antes da minha conversão, eu era, sim, um crítico de igreja. Embora eu era católico antes, mas eu criticava, tirava pedras. Mas aí, qual a importância da igreja nas casas? De onde surgiu? O que é isso? Igreja nas casas. E aí tem outras nomenclaturas, né? Isso. Querido, para falar sobre igreja nas casas, a gente precisa voltar aos princípios, às raízes. Na igreja primitiva, a gente precisa pensar com o evangelho. O que é que o evangelho comunica para a gente acerca não só do conteúdo, mas também da forma, não é? Então eu queria evocar um texto aqui, em Atos, capítulo 5, até deixei separado para facilitar. Em Atos capítulo 5, verso 42, vai dizer o seguinte. A igreja... Vou ler o 41 também. Diz assim, ó. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por serem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Está falando dos discípulos saindo do sinédrio. Sim, sim. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém. Então, qual é o contexto desse texto aqui? Você está vendo a igreja sendo perseguida, você está vendo que os discípulos aqui, eles estavam sendo inquiridos, questionados, e aí o ferramental, né? No caso, o modelo, ou a iniciativa, a estratégia que foi adotada para a expansão do evangelho foi exatamente o discipulado de relacionamento através do evangelismo nas casas. Sim. Então, veja que a resistência que eles ofereceram aqui, a opressão da perseguição ao evangelho, ela encontrou como alternativa esse ferramental. Olha só, todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus é o Cristo. Então, veja, não se deixou, tá certo, de buscar ao Senhor a adoração coletiva, que isso é importante ser dito, isso é um princípio, tá certo? Até assim como premissa para a igreja, que não se deve deixar o templo. Por quê? Porque com o templo você tem a adoração coletiva, é um momento de celebração, é um momento de você se reunir com os outros irmãos, você trocar experiência, você ouvir a voz do pastor de forma coletiva, mas era no templo e nas casas. Então, a primeira coisa, pastor Pedro, é que a gente precisa olhar com carinho sobre esse texto e entender que ele era uma constante, ele era uma ferramental muito importante. Vou ler outros textos aqui, por exemplo, 1 Coríntios 16, 19. Diz assim, ó, as igrejas, Paulo escrevendo a Coríntios, a carta é, as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdo-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. A gente vai para Colossenses, capítulo 4, verso 15, a gente escuta Paulo dizer ao povo de Colossenses, saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e enfim, Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Você vai para Filemon 1:2, é a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Ou seja, a referência aqui, desde Atos às cartas paulinas, nós vemos frequentemente a referência das casas serem citadas como local de evangelismo, um local de comunhão, um local de celebração da presença de Deus. Então, buscar o evangelismo nas casas, ele remonta ao cristianismo primitivo. E buscar o evangelismo nas casas, ele é um exercício renovado nos tempos de hoje de se utilizar o mesmo ferramental, porque afinal de contas a matéria-prima é a mesma, o ser humano. Ele é um ser social, ele é um ser de relacionamento. Então, quando nós estabelecemos relacionamentos e através desse relacionamento a gente comunica o evangelho, principalmente dentro das casas, a começar do seio familiar, claro,
não é? Mas essa casa que está sendo posta aqui não é necessariamente a família, são os vizinhos, são os amigos, são os irmãos em Cristo que se reuniam naquele lugar, até por conta da perseguição romana. Basicamente, seria isso. Entendi. A origem. Entendi. Muito interessante, pastor. E essas referências bíblicas que o senhor colocou, eu até tinha separado ela também. E o interessante é, na nossa cultura hoje, as pessoas vão muito para a igreja e não tem o entendimento correto do que é que deve ser feito no culto público na igreja. As pessoas acham que o culto é para ela, né? As pessoas vão para a igreja, eu não gostei do louvor, a palavra não foi boa, a luz não estava tão legal e tal. E na verdade é um entendimento errado que a pessoa acha que o culto foi para ela. Mas a finalidade do culto público é um culto de adoração a Deus. O culto é para Deus, a adoração é para Ele. E, claro, a gente sabe que poucas pessoas têm o entendimento de que vai lá para cultuar, adorar e servir as pessoas. E o interessante é que a importância das igrejas na casa é que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, 26, ele diz, quando vocês se reunir, um vai ter salmos, outro vai ter cânticos, outro vai ter profecia, outro vai ter alguma revelação. Então ele fala que na verdade, muito isso, as nossas estruturas de culto hoje não propicia para que cada um use o seu dom no momento de culto público. Não tem como todo mundo cantar ao mesmo tempo lá, não tem como todo mundo dar profecia ao mesmo tempo, revelação, mas na igreja, na casa, aí sim. Aí aquela pessoa que tem aquele dom, ela vai usar aquele dom para a edificação de Cristo naquele ambiente. Isso. E eu acho que é isso que falta como entendimento das pessoas. De que eu vou, não para o culto adorar, mas eu também vou para um culto nas casas, ou as igrejas nas casas, para fazer alguma coisa para o reino. E eu acho muito que falta isso, né? E eu acho que hoje tem uma dificuldade, pastor, muito grande de aceitação. Sim. Claro, daqui a pouco a gente toca nessa temática de pessoas que vão para a igreja, mas também tem uma dificuldade das pessoas irem para casa das pessoas. Quando a gente fala, vai lá para casa porque a gente vai ter um estudo da Bíblia. A gente vai falar sobre a Bíblia, vai falar sobre Jesus, as pessoas meio que travam. Porque se a gente chamasse, vai lá para casa que vai ter um bolinho, a pessoa iria sem titubear. Ou vai ter um churrasco lá, a pessoa iria. Mas fala, vai lá para casa porque a gente vai falar da palavra. As pessoas meio que... Entendo. O que é que o senhor percebe como uma aversão ainda? Quais são as dificuldades dessa igreja nas casas ainda hoje? Pastor, veja, eu acredito que a gente não consegue fechar uma regra que seja para todo mundo. Sim. Um modelo que seja para todo mundo. Né? Então, vai existir esse público que, se você chamar para casa para ouvir o evangelho, ele vai ser reticente, não querer ir e tudo. Vai oferecer uma resistência, vai dar uma desculpa até educada para você. Não dá não, estou ocupado, tenho uma outra agenda. Mas é a mesma pessoa que também, se você chamar para a igreja, ela não vai. Mas o que é que a gente acredita nas igrejas que adotam essa visão, as igrejas que investem nessa visão? É que, na balança, torna-se mais acessível o convite à sua residência, primeiramente, para que depois chegue ao templo na adoração coletiva. Por que isso? Por conta do relacionamento. O relacionamento entre as pessoas. Então, eu vou chamar um amigo para ir na minha casa. Vamos lá em casa, tem uma programação especial. Você sabe que eu sou evangélico. Nós vamos fazer um momento lá de louvor e tal, vai ter um estudo da palavra. A gente troca uma ideia, eu quero que você conheça meus amigos. Existe uma forma mais, vamos usar um termo assim, palatável. Sim. Entende? Que a pessoa escuta e ela se inclina aí. Claro que isso, pastor, não se caracteriza uma técnica de abordagem, porque a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Quem vai fazer o indivíduo aceitar o convite, seja para casa, seja para a igreja, ou seja simplesmente para ouvir na rua o evangelho, é o Espírito Santo. Então, assim, não é porque a gente está apresentando aqui no podcast uma proposta que ela seja infalível e reveladora. Então, é uma miscelânea de variáveis, não é, que vão ser contrárias e outras que vão ser favoráveis. Mas o que é que a gente acredita? A gente acredita que o despertamento no cristão
da sua posição como célula do reino, como corpo de Cristo e como embaixador do Senhor, ele tendo essa consciência individual, ele vai evangelizar com a vida. Sim. No dia a dia, na escola, é na faculdade, é no trabalho, é no relacionamento com outras pessoas da família. Enfim, a postura da pessoa é uma postura evangelística. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor o salvou. Ele sabe valorizar a graça de Deus sobre sua vida. E esse é um assunto que está recorrentemente em pauta na sua boca. Afinal, a boca fala do que o coração está cheio. E aí o que acontece? Quando a gente apresenta a proposta evangelizadora através das reuniões nas casas, a gente está querendo pegar esse pessoal que já entendeu essa missão individual e dizer a ele, olha, tem um método, tem uma proposta, tem uma visão, vamos chamar de visão, tem uma visão evangelizadora de relacionamento discipulador e existe uma proposta interessante para você conseguir desenvolver o seu papel como crente. Entende? Que é cuidar de vidas. E você pode começar isso na sua casa. Agora, claro, pastor, existem também assim, a necessidade de um treinamento, de uma instrução. Você não vai pegar todo mundo e dizer, agora todo mundo, chame todo mundo, como você quiser e comece um trabalho na sua casa. Não, para o reino de Deus, a gente tem que fazer tudo com ordem e decência, né? Então, é necessário, sim, um programa, tá? Um programa foi idealizado, por exemplo, estou falando da visão de Batista. Na nossa, vou explicar agora sim. O método um pouco, certo. Né? Vamos lá. Na nossa denominação batista brasileira, nós temos essa proposta através de uma ferramenta chamada PGMs. Sim. O que é o PGM? Pequeno Grupo Multiplicador. Então, são pequenos grupos de pessoas, como o nome está dizendo, que se reúnem nas casas, motivados por esses fundamentos bíblicos que a gente já conversou. E essas pessoas, elas vão passar por um processo de treinamento para que as capacite a elas conseguirem desenvolver bem esse trabalho. E aí esse projeto, vamos dizer assim, ele tem como idealizador a nossa Junta de Missões Nacionais. A Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. O que é que essa junta desenvolveu? Né? Ela desenvolveu um programa, tá certo? Chama-se Trilha de Implementação, onde ela possui fases em que o pastor, tudo começa no pastor da igreja. Sim. O pastor da igreja pegar a visão. O pastor da igreja se disponibilizar a compartilhar com alguns irmãos, formando uma liderança, e essa liderança serão os multiplicadores do evangelho nas suas casas. Eles podem ter apoio de outros membros da igreja, mas existem pessoas que vão ser chaves, que vão ser treinadas e vão estar à frente desse trabalho dentro das suas casas. Então, o PGM é isso. É um pequeno grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus e ter comunhão naquele lugar, porém, composta por pessoas, tá? No caso, crentes e descrentes, né, que estão ali sendo evangelizados, trabalhados, mas esses que já são da igreja, eles têm já a visão do relacionamento e da evangelização discipuladora. Basicamente é isso, pastor. Entendi. Muito importante, né, pastor? Os grupos, as igrejas que nem o senhor falou aí, né? No início, tudo se começou nas casas. E aí se inverteu, né? E o senhor falando sobre igreja, os versículos que o apóstolo Paulo falava, sempre enfatizando as pessoas, os casais, os homens que estavam colocando à frente, liderando esses grupos dentro das casas, porque havia uma opressão, né, do governo romano, do Império Romano, das igrejas. E contextualizando sobre os dias de hoje, gostaria de ouvir sua opinião sobre se as pessoas hoje, né, os crentes e os descrentes, se existe uma idolatria, um tipo de idolatria, tanto dos grupos de pessoas que não querem ir para igrejas, de uma revolta, que nem o pastor Pedro falou, ou de uma idolatria das pessoas acharem que o Deus, né, o nosso Deus criador, só existe ali no templo. Entendeu? Então, entendeu o que eu tô querendo contextualizar aqui, das pessoas muitas vezes só gostam de ir para grupos,
de células ou de PGMs, ou de pessoas que só gostam de ir para a igreja e não gostam de ir para células. O que é que o senhor orientaria para esse tipo Pronto. de pessoas? Aí a gente vai entrar num outro quesito que chama-se cultura, não é? Nós vivemos, por exemplo, vamos falar do Brasil, tá? Para a gente não estar especulando outros países, mas nós vivemos num país que culturalmente, não é? Teve sua formação religiosa a partir da Igreja Católica, todo mundo sabe, não é? E na formação da Igreja Católica existe um governo que chama-se episcopal. O que é que o governo episcopal tem como característica? É a centralização do governo em um epícope. Epi quer dizer centro. Então, é alguém que governa, é alguém que é o líder. E a estrutura de liderança, ela trouxe para a cultura a visão de que o meu maior líder está onde? Está na catedral. O meu expoente está onde? Está na catedral. Aquele que vai trazer a palavra de Deus está onde? Está lá na igreja, templo. No entanto, nós somos igreja. A igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas. Sim. Jesus Cristo não veio salvar os prédios. Jesus Cristo veio salvar e curar e resgatar as pessoas. Então, quando a gente entende que a igreja é o coletivo, são as pessoas que são regeneradas, as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo de Deus, porque tiveram um encontro com Ele, então você começa a desmistificar a ideia de que eu tenho que buscar um lugar porque ele é sagrado, estritamente sagrado. Eu não consigo encontrar Deus se não for ali, entende? Sim. Só que o tempo, o lapso temporal, fez com que a comunidade no nosso país começasse a criar uma ideia de que para eu buscar ao Senhor, eu tenho que buscar a Deus no templo, porque ali é que eu vou ouvir a voz de Deus. No entanto, a voz do Senhor está aqui, acessível. A sua palavra é a voz que nós precisamos ouvir. Claro, Deus usa os ministros, Deus usa os pastores, os servos dele como canal. A gente, Pedro também é um pastor, então a gente estudou teologia, a gente teve que fazer uma preparação, não é, zelosa ali. Nós fomos avaliados, não é, tanto dentro da esfera acadêmica, como também o aspecto comportamental, tá certo? Se tem um chamado, né? Alguém olhou para o pastor Pedro, alguém olhou para o pastor Brian e disse: ele tem um chamado. Nós vemos que ele tem amor pelo evangelho. Então a igreja que reconhece o servo, né? Deus usa a igreja para nos reconhecer. E foi assim que aconteceu. Então, respondendo sua pergunta, eu acredito que é necessário um equilíbrio maior nisso. Deus vai ser encontrado dentro do templo na pregação do pastor? Claro! Inegável. Mas Deus pode ser encontrado numa leitura bíblica, num devocional dentro da minha casa? Claro! Então ele é, meu irmão, adimensional. Não tem limites. E a própria palavra diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em pedras vivas, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar as verdades, os atributos do Deus que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. É verdade. O que eu percebo, pastor, e é uma característica do povo brasileiro, né? Isso. A gente gosta de passar a responsabilidade da gente para outras pessoas, né? Não gosta muito de assumir responsabilidades, e com a igreja não é diferente. A gente prefere que alguém tenha uma vida devocional ativa para que chegue no domingo e traga uma palavra de Deus para mim. Eu digo: olha, pastor, se consagre, viu? Passa a semana jejuando, orando, porque domingo eu quero aquela palavra do céu. Mas eu não quero fazer um jejum. Eu não quero me consagrar, eu não quero me preparar. Então foi isso que aconteceu lá no Antigo Testamento com Moisés, né? Deus fala, Moisés, diga ao povo para se consagrar, porque eu vou vir e vou falar com o povo. Manda se preparar, manda se consagrar. E o povo se prepara, mas quando Deus começa a falar na montanha, fogo, aquela nuvem e tal, o povo começa a ficar com medo. O povo: Moisés, que Deus não fale mais com a gente. Vai você, sobe lá no monte
Deus fala com você e você traz pra gente. Sim. Porque se Deus continuar falando com a gente vai morrer. Lembra até a música de Morada. É, a música de Morada, né? E o interessante, uma coisa que eu sempre falo é que o interessante é que toda vez que Deus fala com a gente, algo do velho homem morre. Sim. Então aquelas pessoas não queriam abandonar o velho homem, a velha vida, não queriam abandonar o Egito. Mas aí, vê só, se Deus continuar falando, a gente vai ter que morrer. Algumas coisas da nossa velha vida vai morrer. Então é melhor você morrer, se consagrar e vir falar com a gente. E o interessante é que Deus, quando ele fala também lá, quando Moisés está descendo lá do monte, depois dos 40 dias, a intenção de Deus era que fosse um reino de sacerdotes e não um reino com sacerdotes. E Deus, ele é bem específico lá em Deuteronômio, ele fala isso. Eu desejo um reino de sacerdotes, mas aí quando o povo faz o bezerro de ouro e tal, e aí Deus, ele separa uma tribo específica, e aquela tribo seria aquela tribo que seria uma tribo de sacerdotes. De Levi. Então, a gente se acostumou muito com isso. Um reino que tem sacerdotes. Mas a proposta inicial de Deus era um reino que todo mundo fosse sacerdote. Sim. Que todo mundo tivesse relacionamento direto com Deus. E é por isso que Pedro, ele reafirma lá na sua carta, falando que nós somos nação santa, Isso. um sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Ó, vocês são povo exclusivo meu. Vocês são sacerdócio real. O sacerdote é aquele que tem a conexão direta com Deus. Ou seja, está dizendo, todo mundo tem essa conexão direta. Isso. Só que a gente deseja delegar essa função para o pastor. E eu acho que por isso há muito essa rejeição algumas vezes de... assim como o Ícaro falou, eu prefiro ir para a igreja porque é um ambiente que eu sei que o Espírito Santo vai estar e na causa eu não sei se vai estar. Na casa talvez o pastor não vai estar. Então, o pastor tem que ter uma pessoa ungida para levar a palavra. Sim. E a gente precisa, eu acho que acredito que quebrar esse paradigma e entender que a responsabilidade é minha. Deus, ele fala e usa através das nossas vidas, né? Isso. Pedro, a gente precisa reconhecer que também a gente não pode abrir tanto o leque assim. Em que aspecto? Sim, entenda. sim. Eu não vou fazer um contraponto ao que eu acabei de dizer, mas entenda. Tem pessoas que não têm o perfil. Sim. Entende? Então tem pessoas que não têm um perfil. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que Deus levanta um para pastores, outro para mestres, outros para evangelistas, apóstolos, profetas. Então, ele sabe que as pessoas têm suas peculiaridades, suas especificidades. E ele usa características dessas pessoas de forma à edificação do corpo de Cristo. Então, e não é todo mundo que se enquadra em alguma dessas funções, vamos dizer assim, ministeriais, não é? No entanto, o simples fato de você ser, né, um cristão, o nome cristão dado lá no tempo dos gentios é um imitador de Cristo. Então, quando você olha para Cristo, quando você olha para o papel de Cristo, você vê que ele foi incansável. Né? Ele foi atrás, ele fez o discipulado relacional o tempo todo, né? E a própria palavra mostra, por exemplo, um dos primeiros discípulos foi André. Sim. E a primeira coisa que André fez foi chamar o seu irmão, que era Simão. Simão, vem que eu achei o mestre. E quando ele vem os dois com o Senhor, e eles caminham juntos e passam uma noite juntos ali, conversando, dialogando, e ali já se inicia na vida de Pedro e na vida de André um discipulado. Não é? Então a gente vê que, respondendo sua pergunta, a gente precisa que o nosso povo, o povo de Deus, o povo que a gente faz parte, entenda a visão sacerdotal holística, e todos estão incluídos nela. No entanto, é necessário também, não é? Por isso é necessário uma liderança que tenha a perspectiva, que tenha a visão, que tenha a instrução para dar o apoio, dar o suporte e realmente identificar pessoas que têm um perfil para exercer o exercício dessa liderança, não é? Porque todo mundo tem a responsabilidade de evangelizar, é verdade. Mas, assim, liderar um grupo é algo que realmente precisa de alguns critérios a mais. E aí eu quero complementar e de dizer que existe também uma resistência dos pastores. Por quê? Tendo em vista a possibilidade de desvios doutrinários, desvios no sentido de segmentação da igreja.
Você quer uma igreja unida. Daqui a pouco tem um que se propõe ser líder e ele começa a fazer uma carreira solo. Daqui a pouco você tem uma igreja nova a partir de uma célula ou de um PGM, e que essa não era a ideia do pastor da igreja. O pastor da igreja queria que os crentes evoluíssem, fossem edificados e evangelizassem, mas não necessariamente houvesse uma segregação, uma separação do propósito de estarem juntos. Então, esse fiel da balança entre vamos abraçar a visão e será que a gente deve abraçar a visão? Eu acho que é isso que gera uma certa tensão nos líderes religiosos, em adotar ou não adotar a visão. E o que é que a gente pode fazer para ter uma certa segurança acerca disso? Primeiramente, meu irmão, está na dependência do Espírito Santo de Deus. Se você é pastor da igreja que está me ouvindo aqui agora, e você já pensou alguma vez na sua vida de fazer isso, então a primeira coisa que você precisa fazer, vou olhar para aquela câmera ali, a primeira coisa que você precisa fazer, meu irmão, é orar e perguntar diante do Senhor da sua vida se Ele confirma no seu coração que você precisa investir nesse projeto, investir nessa visão, porque começa no coração pastoral. Não tem outro ponto de partida. Precisa começar no coração do pastor, até porque ele é um fomentador da visão. Ele é um instrutor ali. Ele vai defender a ideia, mostrando os objetivos da ideia, os objetivos do projeto e mostrando as benfeitorias, o que há de positivo nisso. E vai precisar preparar a igreja para mitigar, diminuir os riscos, diminuir as possibilidades de equívoco. E equívocos vão acontecer. E o pastor também tem que ter um coração disponível para entender que eu vou começar um pequeno grupo que vai virar 2, que vai virar 4, que vai virar 8, mas daqui a pouco você vai olhar aquele que começou, parou. Aquele que está dando uma dor de cabeçazinha ao ministério, está tendo pessoas que não estão querendo ir para a igreja mais, para o templo, porque já estão se sentindo confortáveis com a agenda do PGM, usando minha linguagem aqui, do PGM, e é suficiente para mim, eu nem preciso ir no domingo, e aí é um equívoco. Mas como que eu vou fazer com que isso não aconteça na minha igreja? Estando na dependência do Senhor e instruindo bem os seus líderes. Tendo os seus líderes com você, ligados a você, sendo discipulados por você, para eles entenderem a visão e eles serem zelosos e não oferecerem, vamos dizer assim, um tipo de resistência à voz pastoral. Se eu digo, vamos por aqui, e o líder decide dizer, não, eu tenho um grupinho comigo e eu decido ir por ali. Como é isso? Não é? Então, assim, eu acredito que os pastores têm muito receio, pastor Pedro, acerca disso, mas nós temos, graças a Deus, podemos conversar aqui sobre diversos exemplos, vários exemplos positivos de igrejas pujantes, igrejas que cresceram, igrejas que multiplicaram, fizeram diferença na localidade, tá certo? A partir da adoção dessa visão de evangelismo e de multiplicação através dos membros da igreja. Pastor Pedro, o senhor falou sobre a terceirização da responsabilidade, né? Sim. Que nós, como os cristãos, nós colocamos, endeusamos muitas vezes nossos líderes, nossos pastores, nossos bispos, em querer só eles que têm que buscar e a gente tem que se alimentar. Certo. Eu gostaria que o senhor, pastor Brani, orientasse, desse dicas para as pessoas que são líderes de células, têm grupos, ou evangelizar dentro da sua casa, sua própria casa, da sua própria família, seus próprios parentes, por que não? Como deixar, que eu acredito o comodismo espiritual, né? Que nem o senhor falou, que muitas vezes por estar acomodado a participar de uma célula, não está querendo ir para a igreja mais, ou não está querendo frequentar tanto uma participação dentro dos ministérios da igreja, porque está se sentindo confortável espiritualmente. Porque tem esse risco também da gente querer... eu estou fazendo meu devocional, estou participando de uma célula, para mim é suficiente, não participo de ministérios, não vou para a igreja frequentemente. E tem esse perigo, né? Que o inimigo, ele é astuto, ele usa a própria palavra para nos desviarmos da palavra. Vamos para a palavra do Senhor, para a gente encontrar uma resposta para isso, irmão. Veja só, Hebreus, no capítulo 10, verso 25. Hebreus, capítulo 10, verso 25, vai dizer o seguinte: não deixemos
de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E esse D está maiúsculo. O que é isso? Nesse tempo, no tempo do escritor da carta de Hebreus, já existia, meu irmão, pessoas pensando assim. Já existiam pessoas que tinham disponibilidade do templo, tinham disponibilidade da casa, mas ele não queria congregar em canto nenhum. Ele não queria reunir-se. Ele dizia, eu sou igreja, no singular. E essa visão, eu sou igreja, está equivocada, porque a igreja é o coletivo. É a noiva. Para ser noiva, é todos os remidos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, quando ele diz aqui, ó, irmão, não deixe de congregar, o que é que o escritor está dizendo? Não abandone o convívio da igreja. Não abandone o convívio coletivo. Por quê? Porque ele diz assim, ó, qual que é interessante? Não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Essa palavra é um pouco diferente para o nosso vocabulário, mas o que é isso? É uma exortação, é uma chamada de atenção, é um investimento. Se fosse nos dias de hoje, é um zap que você, bora para amiga comigo, vou passar na tua casa. É uma ligação, é um contato. Uma instigação. Um estímulo. Um estímulo. Estimular os seus irmãos que estão deixando o convívio da igreja, para que eles se acheguem ao convívio, à adoração coletiva, ao convívio com os santos, que são separados pelo Senhor. Por quê? Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E eu fiz um destaque que o dia está com letra maiúscula, porque é o dia do juízo. É o dia da vinda do Senhor. O Filho do Homem veio não para julgar, mas para salvar. Foi a primeira vinda. No entanto, não precisamos lembrar que o Filho do Homem virá numa segunda vinda, dessa vez como juiz. Exato. Ele veio como Goel, como resgatador, mas ele virá como juiz. E no dia do juízo, a gente precisa entender que todos nós vamos passar pelo tribunal do céu, entende? E que se o irmão, ele está, nos tempos de hoje a gente usa essa expressão assim, afastado do evangelho, ou que você queira usar uma palavra mais desviado, o irmão está perdendo a oportunidade de ser aperfeiçoado, de ser trabalhado, de Deus usar a sua vida para abençoar não só a sua casa, mas a vida de outras pessoas. E você acumular, meu irmão, bênçãos na sua vida, no sentido de que cada experiência dessa, por si só, é uma bênção. Meu Deus, que alegria quando a gente investe na vida de uma pessoa. Verdade. E ele entende o evangelho. Ele entende que precisa do Senhor. Então, começa a ser, meu irmão, compaixão pelas almas perdidas. É uma manifestação de compaixão quando você se envolve com o ministério de evangelização e você decide usar o seu tempo e as suas condições, o seu ferramental diário, para apresentar Jesus a pessoas, levar pessoas a Cristo. Amém. É isso. Glória a Deus. E só complementando isso que vocês falaram aí, que eu acho muito importante, eu até, de fato, também tinha separado aqui, acabado de separar esse versículo, Hebreus 10, 25, porque é algo que tem acontecido muito na nossa geração. Principalmente a pessoa, depois que chega na igreja, se converteu, começou uma caminhada, mas aí começa a negligenciar o culto público e começa a ficar mais em casa, porque talvez o seu casamento foi ajustado com sua esposa e tal, e como a gente tem a acessibilidade agora de assistir culto em casa, e material que é muito bom isso, mas a pessoa perde a essência do conviver em comunhão, do congregar, né? E a pessoa acha, não precisa não, pastor, tô em casa, tô assistindo culto e tô aqui e tal. Mas é justamente no ambiente de comunhão que a gente é afiado, preparado. Isso. O provérbio fala, assim como um ferro afia o ferro, o seu companheiro ao seu amigo, né? E é muito importante porque na igreja é lá que a gente vai ser desafiado a ser uma pessoa melhor, pastor. Porque na igreja não só tem pessoas que a gente gosta. Isso. Porque na igreja a gente não escolhe quem vai para a igreja. Na igreja quem manda é Deus. Deus é que vai mandar. Por isso que eu costumo falar que
a gente chama um ao outro de irmão, não é apenas um jargão evangeliquez, mas é porque nós temos o mesmo pai em comum, que é Deus. Isso. E o interessante é que irmão a gente não escolhe. Então eu tenho um irmão, um irmão e uma irmã mais velho, eu não escolhi eles. Quem mandou foi Deus. Se você é o primeiro irmão, você não escolhe se vai ter mais ou menos irmão, quem vai ser seus irmãos. Quem manda é Deus. Então na igreja também é assim, nesse ambiente. Eu não escolho o irmão. Eu não escolho a irmã que vai estar lá. Então é lá, nesse ambiente, naquele ambiente que vai chegar pessoas mentirosas, pessoas adúlteras, pessoas com vícios, com problemas. É nesse ambiente de convivência que eu preciso ser trabalhado e amadurecer naquilo que Deus quer trabalhar no meu coração. E provavelmente vai ser naquilo que mais incomoda você. Se tem algo na igreja que está incomodando você, se tem um irmão que está incomodando você, é justamente nisso que Deus quer trabalhar o seu coração. A exercer domínio próprio, mansidão, paciência. Então, é um ambiente muito importante, um ambiente de culto público. Isso. E também é fundamental, como a gente está falando, está falando da importância dos cultos na casa. E eu queria levantar uma temática agora, pastor, que acho que é outro desafio que a gente tem enfrentado hoje, que é um ambiente de as pessoas querem gourmetizar a Bíblia. Ou seja, eu quero escolher o que eu vou comer da Bíblia ou não. Entendi. Eu quero comer essa parte, eu gosto da Bíblia, mas com isso aqui eu não concordo e aí eu não quero. E aí surge também essa questão do se afastar das igrejas e talvez buscar algo que me agrade. E a Bíblia fala sobre isso, que ia chegar um tempo que não suportariam a sã doutrina, mas sentindo coceiras nos seus ouvidos, iam buscar para si mestres que falariam aquilo que lhe agradaria. Isso. Então, eu acho que isso tem acontecido muito na nossa geração hoje. As pessoas estão só querendo da Bíblia aquilo que satisfaz ela. Estão até querendo reescrever a Bíblia, né? Ah, não, isso aqui meio racista, não é assim. São problemas que são levantados. E aí também eu acho que é mais um desafio que é levantado para as igrejas nas casas também. Que talvez o trabalhar a verdade bíblica, porque no ambiente menor... Porque quando o pastor prega no público, tem 200, 100 pessoas, 80, 50, depende do tamanho da congregação, mas ele fala num contexto geral. E talvez, quando a gente for pregar a verdade num ambiente de célula, de PGM, que vai ter 5, 15 pessoas ali, 5 pessoas, e aquela pessoa está tendo mais relacionamento com você, então se aquele líder, direcionado pelo Espírito Santo, vai e confronta, a pessoa vai dizer... tá trazendo muito particular para mim. Tá falando isso porque conhece a minha vida. Eu não quero isso aqui, não. Eu não quero ser confrontado aqui. Entendi. E é um afastamento. O que é que o senhor acha disso que está acontecendo? Vamos lá. Você colocou... Foi bem ampla a sua... Sim, vou tentar pontuar aqui. Vamos lá. Primeiro, eu preciso dizer que o ponto de partida da nossa fé é crer. Sim. Certo. Em Cristo Jesus, que é o Logos de Deus. O que é Logos? Palavra. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu me relaciono com ela, entendendo que ela é a palavra de Deus e Deus é soberano, então é um dogma mesmo. É um dogma. Que dogma? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Através dela, eu tenho fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus, então eu vou... Vai ser gerada em mim. Porque não é uma iniciativa própria. Vai ser gerada em mim fé, porque é obra do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a obra de Deus, quando for manifesta na minha alma, na minha concepção de que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam, então, Hebreus 11, 6. Aqueles que se aproximam de Deus necessitam que as pessoas que se aproximam de Deus creiam que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu me aproximo de Deus, eu tenho que crer que eu me relaciono com uma persona, uma personalidade chamada Deus. E essa personalidade chamada Deus, Ele deixou a sua palavra e ela é integral. Em que aspecto eu estou usando o termo integral? Completo. Então, a Bíblia não se torna a palavra e nem a Bíblia contém a palavra. A Bíblia é
a palavra de Deus. Qual a diferença disso? Exatamente essa capacidade seletiva que o pastor colocou. Quando eu digo que a Bíblia contém, vai ter parte que contém, vai ter parte que não contém. E de quem é o critério? Meu? Opa. Peraí. Outra coisa, é aqueles que se torna. É aquele versículo falou comigo. Aquele outro eu não senti nada. Então, se for só no feeling, tá ruim, porque no dia que eu não tiver muito sensível, eu não vou perceber nada. Uhum. Entende? Então, o fiel da balança, o instrumento de medida é o Espírito Santo de Deus falar comigo, porque ele inspirou mais de 40 homens que em contextos diferentes, em épocas diferentes, escreveram sobre o mesmo Deus. Nós temos diversos relatos históricos para mostrar que essa palavra ela é coerente, ela tem concordâncias. E assim, a gente precisaria fazer um mega podcast aqui para a gente falar na perspectiva histórica, na perspectiva cultural, na perspectiva antropológica, na perspectiva sociológica, em várias perspectivas filosóficas, para a gente pegar as culturas, os povos que tiveram contato com essa palavra e foram impactados por ela. Se eu pegar um livro de coaching, ele não consegue fazer em mim o que a palavra consegue, que é me transformar. Verdade. O livro de coaching, ele vai me estimular, ele vai dar um ferramental, ele vai mudar o que se usa hoje, o mindset, vai preparar o meu gourmet da forma mais personalizada possível, mas não vai me entregar uma coisa que o pastor falou muito bem aqui agora. Não vai entregar para mim confronto, necessidade de mudança, necessidade de aperfeiçoamento. Porque toda a palavra ela é feita por aperfeiçoamento dos santos. Ela foi posta ao nosso acesso exatamente para nos edificar, para nos transformar. Se não tem testemunho, não teve encontro. É uma máxima isso, entende? Então, assim, resumindo, nós estamos numa sociedade que, por conta da visão imediatista que vem sendo construída, a visão do fast food, tudo tem que estar pronto, tem que estar disponível, tem que estar acessível. Sim. E naturalmente, até para um princípio de qualidade, o que é qualidade hoje? Se você for pesquisar no meio, hoje existe uma disciplina chamada design das coisas. Se você for pegar essa disciplina e estudar, você vê que todo design ele é customizado para um público, para que haja ressonância naquele público, para que aquele público compre aquela ideia e que ele seja um consumidor daquela ideia. Estamos juntos? Não é isso que acontece? Sim. Pois bem, aí as pessoas querem trazer essa dinâmica de relacionamento com aquilo que é me entregue, personalizado para me agradar, ao evangelho que tem 2000 anos. E aí eu digo, não, peraí, para me agradar, eu tenho que tirar isso, tenho que tirar aquilo, tenho que tirar aquilo outro. Então a gente tem que entender o seguinte, para fechar minha fala acerca disso, a gente tem que entender o seguinte, que ela é a palavra de Deus, ela é inerrante e ela é infalível. Não tem erro e ela não falha. E ela cumpre o propósito para o qual ela é anunciada. É nisso que eu creio, é nisso que nós cremos, precisamos crer. E ela sendo inerrante e infalível, aquele que se aproxima de Deus, necessário que creia, precisa crer que ela é palavra de Deus, e aí sim, ela vai ser um instrumento de transformação na sua vida, porque você entendeu e deu cabimento, espaço, para que quando esse evangelho for aberto e for exposto, ele fale ao teu coração. Amém. Porque você está suscetível a recebê-la. E o Espírito Santo vai deixar você com ouvidos e olhos sensíveis à sua afinidade com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito que comunica ao meu espírito que nós somos filhos. É isso que a palavra nos ensina. Eu só posso dizer, você é um filho de Deus? Eu só posso dizer, eu tenho certeza que eu sou um filho de Deus. Amém. Você tem certeza de salvação? Eu tenho certeza que estou salvo. Amém. Porque eu creio no amor que me libertou. Eu creio. Amém. Que aqueles pregos foram por mim, por você. Amém. Então, quando a gente crê assim, a gente não abre mão. Foi por isso que os mártires foram até o final, meu irmão. Porque eles sabiam que do mesmo jeito que Jesus podia levantar Lázaro, ele podia ir levantar-se do túmulo ali,
como a ressurreição poderia ressuscitar a todos, e ele prometeu que iria fazer isso no final do tempo. Amém. Todo olho verá e toda língua confessará. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia. Pastor, o senhor comentou muito agora sobre confrontamento, né? E a palavra do Senhor, ela confronta, porque nós viemos do pecado, mas nós não iremos morrer no pecado, né? E esses dias me fez lembrar aqui sobre confrontamento, sobre a dificuldade, né, pastor, que a gente tem muitas vezes de interagir e falar da palavra do Senhor dentro de pequenos grupos. Por confrontamento da verdade, a gente quer gourmetizar, quer moldar, quer fazer um design da palavra do Senhor para que nós aceitamos. E me fez lembrar de uma publicação de uma escola, né, que acredito que está até rolando aí. Algumas escolas estão instruindo os alunos a não usar mais o celular. Né? O uso do celular. E aí o inimigo, ele vem investindo muito nos últimos tempos, principalmente em doenças mentais e distrações. Né? E o resultado dessa escola, hoje, eu vi nessa publicação que a escola, no intervalo, as crianças conseguiram montar um grupo musical porque não estavam mais usando o celular. E o inimigo, ele vem usando bastante distrações para que nós não conseguimos ouvir a palavra do Senhor. E o confrontamento da verdade faz com que nós não conseguimos enxergar a verdade, né? Então, como a gente pode se blindar dessas distrações, dessas doenças que o inimigo está tentando implementar dentro dos nossos corações para que nós não conseguimos confrontar a verdade, né? Querido, veja, a disciplina. Sabe, eu acho que o que está faltando nas pessoas é elas terem disciplina. Por exemplo, você tem uma disciplina alimentar. Quando alguém diz que você tem uma disciplina alimentar, é porque você consegue separar bem proteína, açúcares, né? Massas, você consegue comer verduras e tal. Aí alguém chega e diz para você: nossa, como você treina sempre, você tem uma capacidade física boa, porque você treina e tal. Aí alguém chega e diz para você: você tem uma disciplina da educação física, porque você vive treinando e sabe como é bom isso para a sua saúde. Pois bem, as pessoas têm investido em certas disciplinas, no entanto, têm esquecido as disciplinas que são espirituais. Porque disciplina quer dizer regular. É uma atividade regular. Então, a minha regularidade, entende? De me relacionar com a Bíblia, me relacionar com Deus através da oração, ela vai ser o próprio dinamis, o próprio mola propulsora, para que eu não deixe de buscá-lo. Então, assim, o celular como distração, veja, o ferramental de celular, eu até tenho formação em tecnologia. Eu não posso nunca negar o ferramental tecnológico, o quão tem sido importante e crucial para o desenvolvimento exponencial da nossa geração. Sim. Não é? E o acesso à informação é algo muito precioso. Informação é algo precioso. Informação tem um valor incalculável, entende? Mas tudo na vida precisa de equilíbrio, meu irmão. Como você colocou muito bem. As pessoas têm buscado tanto tempo no celular para alcançar distrações, reels, curtidas e tudo. Eu não tenho problema nenhum com isso, com rede social, até porque eu tenho rede social também, uso bastante telefone, mas o problema está na falta de disciplina, na falta de equilíbrio, na falta de regularidade. Então, quando você me pergunta o que é que a gente pode fazer para resolver isso, eu acho que é uma questão de consciência, inclusive doméstica. Começa ali em casa, com as crianças, com os pais. Você está entendendo? Você vai formando uma geração que precisa ter disciplina para saber. Tem a hora de comer, tem a hora de tomar banho, tem a hora de ver celular, tem a hora de assistir filme, tem a hora de estudar, tem a hora de dormir, tem hora para tudo. Então, quando você deixa tudo à mercê da pessoa escolher tudo, mesmo uma criança, aí você vai ver uma criança com 8 horas de utilização, que sai o relatório, né? 7 horas, 8 horas de relação com o telefone e os estudos dela. E no caso de uma família cristã e uma criança cristã, como é que está o tempo de devocional dessa criança, a leitura bíblica dessa criança? Praticamente prejudicada. Aí o que acontece? Você resume a sua vida cristã a um domingo à noite.
Como é que se sustenta um crente, um cristão, com relacionamento com o Senhor, 2 horas à noite, num domingo? E o resto da semana? E quando vai todo domingo, E né? quando vai todo domingo? Quando você não vai? E aí? E o resto do tempo? Não vai ter fome e sede da palavra Não vai ter. durante a semana. Falta sintonia no céu. É isso que acontece. E aí você substitui aquele espaço que você poderia estar dando às escrituras na sua vida, ao tempo de devocional, ao tempo de reflexão, ao tempo de oração, ao tempo até de assistir um culto online que seja, uma pregação que você queira que seja, e as pessoas vão deixando. Quiçá louvores, porque aí é prazeroso e o pessoal vai ouvir músicas, porque aí é mais prático, você está fazendo uma coisa, está ouvindo, você põe um fone e está ouvindo, mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é tempo com Deus. Eu estou falando de Mateus 6, quando ele ensinou o Pai Nosso e disse que nós deveríamos entrar no quarto, fechar a porta, buscar o nosso Deus em secreto e apresentar para ele as nossas petições, e ele viria o que nós estamos fazendo em secreto e responderia nossas orações. Ou você não crê que nós temos um Deus que responde orações? Amém? Amém. Nós temos um Deus que responde orações. É como está no Evangelho. Não recebeis porque pedir mal. Porque não saber pedir. E por que não sabe pedir? Porque não tem tempo de orar. Verdade. Então você não está fazendo um exercício de fé. E aí é igual a lei. Agora eu vou falar da biologia, a lei de Lamarck. A lei de Lamarck diz, da lei do uso e desuso. Sim. Quando você tensiona um músculo e você prepara esse músculo, você deixa ele com tônus. O músculo está preparado para reagir ali. Mas quando você deixa de botar esforço para o músculo e você vai atrofiando o músculo, você vai ficando sem potência, sem reação, sem tonicidade. É a mesma coisa o crente. Ele para de orar, ele para de ler, ele para de estar em comunhão com os irmãos. Ele não vai mais para o evangelho, ele fica só de tela. Com certeza, meus irmãos, ele começa a perder musculatura espiritual. É isso. E a capacidade dele de responder às adversidades vai ser lá embaixo. É isso aí. E aí o que eu acho importante, pastor, para a gente já ir para o caminho final, Certo. Só fechando isso que a gente abriu esse parênteses aí, que a gente não deve ter medo do confronto, seja ele no ambiente público ou no ambiente de célula, porque o pai que ama o filho, ele confronta, ele disciplina o filho, né? Porque amar o filho não é fazer tudo o que ele quer, mas é fazer aquilo que ele precisa, aquilo que é necessário. Por isso que em Salmos 23, Davi acertadamente fala: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Ele não está dizendo que Deus vai dar tudo o que ele quer, mas ele não vai sentir falta daquilo que ele precisa. E esse entendimento que a gente precisa ter. E se no ambiente de célula, PGM, a gente vai ser confrontado, que a gente entenda que é pela palavra. Claro, Sim. se um líder ou uma pessoa está usando de maneira errada e está querendo coagir ou confrontar a pessoa com a vontade dela, é só confrontar de acordo com a palavra. A palavra diz isso. Se não diz, aí você já recua. Isso. Mas se a palavra direciona isso, entenda que é Deus querendo usar. Por mais que a pessoa conheça a sua vida, Deus vai querer usar justamente isso. De toda forma, a pessoa aprende. Exato, porque Deus vai querer usar. Claro que Deus pode falar alguma coisa para alguém que nem conhece você, e ele pode trazer uma profecia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, mas ele vai poder usar também uma pessoa que conhece a sua realidade e que quer lhe ajudar através da palavra na sua realidade atual. Certo. Então é isso que a gente precisa entender, que o confronto vem da parte de Deus, claro, quando ele parte da palavra, e a gente não precisa ter medo desse ambiente. Mas a gente falou da importância da igreja nas casas, das igrejas em célula. Eu queria que o senhor pudesse, para a gente já encaminhar para o final do nosso podcast, literaturas complementares. Claro, a Bíblia ele é o principal livro que a gente precisa estar consumindo sempre, mas o que é que o senhor indicaria para as pessoas que estão assistindo e ouvindo esse podcast? O que é que eles poderiam ler como uma leitura complementar que vai ajudar a falar sobre a importância das igrejas nas casas, no discipulado, das igrejas em célula? Bom, meu querido, para eu falar sobre a literatura, eu gostaria de falar apenas da trilha de implementação, da nossa experiência de implantação. Sim. Porque os livros vão nos apoiar
nessas etapas, né? Certo. Então, basicamente é o seguinte, o que é que foi pensado como projeto de PGM? Vamos lá. Tudo começa com a visão do pastor. A gente já conversou sobre isso. O pastor decidiu implantar na sua igreja a visão de igreja multiplicadora, onde cada crente é um discipulador e precisa fazer um discípulo. E aí, a primeira iniciativa dele, depois que tem algumas literaturas que eu vou comentar que ele vai ler, ele vai começar um projeto piloto na sua casa de preferência. Uhum. Tá certo? Então, o pastor da igreja começa um projeto piloto. É interessante que seja ele o titular mesmo, mas se ele quiser delegar para um pastor auxiliar ou um pastor adjunto, né, como chamamos, pode ser, mas assim, é recomendável que seja ele, porque é a voz do púlpito que está ali. Então, ele vai passar para uma outra fase que se chama projeto piloto. O que é esse projeto piloto? Nós temos um site da Igreja Multiplicadora, um material já pronto, tá? Uma apostila já pronta, com lições que vão falar sobre os princípios do pequeno grupo multiplicador. Quais são esses princípios? O princípio da oração. Então, ele vai usar o livro de Salmos para nos apoiar no princípio da oração. O princípio do relacionamento discipulador, de liderança, de formação de líderes. Ele vai usar o livro de Neemias, né, para que a gente veja como Neemias coordenou o trabalho de reconstrução. E nós vamos falar sobre compaixão e graça. Então a gente vai adotar o livro de Ruth, né, para falar sobre o relacionamento da nora com a sua sogra, o quanto foi abençoador. E assim ele vai passar por 5 princípios, tá certo? E desses 5 princípios, essa jornada ela leva mais ou menos 6 meses. São mais ou menos 6 meses de reuniões domésticas, toda semana, é um trabalho semanal, tá certo? Onde ele vai utilizar disso, desse ferramental, e aí, para que ele possa começar, tem um primeiro livro que, eu vou explicar o livro e a função dele. O livro é Igreja Multiplicadora, né? O autor é Fernando Brandão, e nós temos na nossa Junta de Missões Nacionais, eu citei ela no início, uma editora, a editora Convicção aqui, que é ligada à Junta, e esse livro ele vai explicar exatamente a visão e vai explicar exatamente os princípios e seria uma literatura, vamos dizer assim, um start, um ponto de partida para que o pastor possa falar sobre oração, sobre evangelismo, sobre formação de líderes, sobre plantação de igreja e sobre compaixão e graça. Então, ele entendendo os princípios, o que é que ele vai ver um pouco mais? Um aprofundamento um fomento do motivo. Por que está se voltando a esses princípios? Então, o De Volta aos Princípios seria um segundo livro que eu recomendo para o pastor e para os líderes lerem sobre exatamente o que motiva a igreja desenvolver o trabalho dentro dos lares, dentro das casas. Entendi. Um terceiro livro aqui que é recomendado seria o Relacionamento Discipulador. Ele vai falar exatamente da disponibilidade e a visão de cada crente em ser um canal de bênção, um canal de evangelismo para cada um. O autor aqui, Diogo Carvalho. E aí a gente chega no protótipo do pequeno grupo multiplicador. Pronto. Esses livros iniciais vão ser um arcabouço, um alicerce para o pastor da igreja entender a visão, entender o propósito, saber fazer uma apologética, defendendo a ideia, e aí ele vai agora pensar na estrutura do pequeno grupo. Aqui ele vai dizer que o pequeno grupo não deve passar de, por exemplo, 15, no máximo 20 pessoas, até porque não dá numa casa mais gente do que isso. Ele vai falar aqui que o pequeno grupo precisa ter um roteiro, começar no horário, terminar no horário, vai ter um momento de oração, um momento de louvor, um momento de partilha de como foi a semana, um momento de orações em duplas, em grupos, subgrupos ali dentro da casa, específico, de repente homens e mulheres, jovens, moças e rapazes. Então ele vai mostrar realmente o método de como fazer. E aqui é muito instrutivo, porque ele chega no mérito, inclusive, da postura do líder. Quando o líder tiver uma situação como essa que o pastor comentou, de ser confrontado, então como é que ele age? Então, na hora do curso de formação, que virá depois do piloto, tá? É a segunda fase. Eu entendo, começo o piloto, faço um pequeno grupo, dali eu vou identificar pessoas que têm capacidade de liderança
E depois dos 6 meses eu vou pegar essas pessoas e vou fazer um curso de formação. Então a gente tem mais 2 meses e meio de formação. Então 6 mais 2,5, vamos dar 3. 9 meses de trabalho prévio, de preparação. Aí sim nós vamos começar a aprofundar as raízes do projeto, mostrando aqui, por exemplo, prestação de contas, o acompanhamento, a prestação de contas ao pastor da igreja, relatórios que são prestados. Inclusive o relatório no nosso pequeno grupo lá, ele é feito online. A gente fez um form lá no Google Docs, o pessoal preenche o formulário, esse formulário já fica lá disponibilizado. Eu, como coordenador dos pequenos grupos, eu tiro um dia da semana, normalmente no meu sábado, eu leio todos os relatórios da semana. Historicamente, a gente começou o piloto, desmembrou-se em 5 PGMs filhos. Depois do PGM filho, os primeiros 5, tivemos mais uma multiplicação, mais 2, agora de casais. Então, a PIB de Vitória, atualmente, nós estamos com 7 PGMs, que surgiram todos do PGM piloto. E o PGM piloto foi feito inicialmente comigo e depois com o pastor da igreja, porque quando foi de casais, ele estava mais próximo do projeto, até porque a gente teve uma sucessão pastoral recente. E aí, quando esse trabalho cresce e você tem um número significativo de PGMs, você não consegue dar conta. Naturalmente, sim, humanamente, você não consegue dar conta, visitar todos, acompanhar todos. Então, existe também uma instrução muito interessante. Esse livro é do pastor William Salgado, tá? Supervisão, a arte de aliviar a mochila do líder. Então, muito interessante esse livro, que vai explicar exatamente o papel de alguém que vai ser seu co-líder. Você, como coordenador dos pequenos grupos, você vai ter uma pessoa que vai lhe ajudar a supervisionar, de acompanhar, de estar discipulando, de estar prestando contas, vendo as dificuldades, orientando os líderes, visitando as casas. Meu amigo, eu tenho uma agenda de segunda a sexta. É um trabalho, assim, é uma dedicação que você precisa ter, entende? Por quê? Para não haver nenhum tipo de dificuldade, o pessoal não se sinta o suporte próximo do pastor é muito importante, entende? E aí esses relatórios que são prestados, a gente analisa esses relatórios e a gente pensa em planos de ação para, diante de alguma situação, alguma necessidade, a gente agir. Por exemplo, situações que chegam para o líder, de uma pessoa que precisa de um cuidado especial. Aí ele liga para mim, eu ponho lá no relatório. Quando eu identifico isso, eu digo, olha, vamos agendar então uma visita na casa do jovem. A gente precisa ir lá, diante do que você me relatou, né? Uma necessidade especial. Teve pessoas que perderam um ente querido, estão num processo até que precisa de repente, um psicólogo, um apoio maior. Então, é o vida na vida. É o discipulado com compaixão, com graça. Então, respondendo sua pergunta, pastor, nós temos todos esses... no meio batista, vamos dizer assim, nós temos todo esse ferramental de apoio ao pastor e aos líderes que precisarem fazer a implementação, não é? A propósito, o nosso pastor William Salgado, em primeira mão eu vou anunciar aqui, nós estamos combinando com ele uma vinda aqui para Vitória. Ele é um pastor de São Paulo, possivelmente dia 28, 29, estou dando spoiler já aqui, 28, 29 e 30 de agosto, né, nas Igrejas Batistas Berço da Juventude, e a gente vai estar trazendo esse palestrante aqui para a PIB de Vitória. Depois a gente vai anunciar isso aí na rede social. Muito bom. Mas é uma ideia em que a gente tem de não só ser um apoio para a nossa igreja, mas a gente quer convidar as igrejas que querem ouvir um pouco mais sobre esse assunto. De um pastor que tem uma envergadura de ser um escritor na área, né, de ser um pastor discipulador de pastores que virá da Igreja Multiplicadora. Então, assim, uma pessoa de notório saber, né, muito competente. Deus tem abençoado e usado muito esse seu servo. Ele vai estar aqui em Vitória esse ano, no último final de semana de agosto, sexta, sábado e domingo, e a gente quer até aproveitar para convidar os irmãos aí, amém, trocar experiências, de repente ter um momento de café com ele aí, vamos planejar. Muito bom. Vai ter um momento mais intimista, tirar dúvidas, conversar, trocar ideias. Amém. Espero ter respondido sua pergunta. Sim, com certeza. Muito obrigado, pastor. E assim, a gente está chegando ao final, né, Ícaro? Mas a gente, infelizmente, mas a gente já agradece. A gente agradece aí por esse momento, essa conversa que a gente teve aqui.
muito enriquecedora, muito conhecimento, muita coisa boa, muito material para a gente analisar, ver o vídeo com calma, estudar, anotar, orar e ver as direções de Deus, mas foi fundamental. A gente só tem a agradecer, pastor. Agradecimento, né, Ícaro, aí. Eu tô aqui, eu acredito que é grato por ter aceitado o convite, pastor Brian, por ter compartilhado suas experiências, seu testemunho, seu conhecimento, por ter aberto o coração, por ter estar aqui conosco, compartilhando tudo que o Senhor tem visto e tem ensinado e tem instruído também aos seus líderes, à sua igreja. E acredito que vai ter outras oportunidades, sim, para gravarmos vários assuntos. Creio que o Senhor tem muito a falar sobre diversos outros assuntos. E para todos que assistiram, né, que ficou aqui até agora, acredito eu que vão compartilhar, sim, para os seus grupos de família, para os seus amigos, para os seus enteados, para todos que se sentiram... Eu me senti hoje renovado aqui, mais uma vez. Cada podcast que eu participo, que eu ouço desse projeto maravilhoso do Renovation Cast, eu me sinto renovado espiritualmente e mentalmente também da palavra do Senhor e do que os convidados sempre vêm trazendo do Senhor. Amém. E gostaria que o Senhor deixasse aí uma palavra final, uma mensagem final para todos que ficaram até aqui assistindo esse podcast. Amém. Então, vou direcionar vocês, em seguida a eles. Primeiro, eu quero agradecer o convite, o acolhimento, o carinho, né? Trazer aqui também, eu não falei no início, mas vou falar no final, um abraço da Primeira Igreja Batista de Vitória, né? Amém. E na pessoa também do nosso pastor presidente, que é o pastor Adair Nelo Pereira. Ele é um pastor, nosso amigo, um parceiro. Nós fomos consagrados, inclusive, juntos, né? Em 2022. Temos 2 anos e um pouco mais de tempo de pastorado, não temos tanto tempo assim, mas Deus tem nos abençoado, nos dado ânimo para a gente estar conduzindo a igreja. Então, ele como titular, eu como adjunto, e nós dois estamos imbuídos desse propósito de estimular a igreja e direcionar a proa do barco ali, para todo mundo remar na mesma direção, e nos sentimos subordinados a Cristo Jesus. Não queremos fazer isso com o nosso próprio braço, com a nossa própria força, mas nós nos sentimos direcionados pelo Espírito Santo de Deus a estar desenvolvendo esse trabalho. Amém. Primeiro, eu quero agradecer a ele e dar um abraço aqui a vocês e a todos os ouvintes que estão, os espectadores aqui, né? E agora eu vou me dirigir a você especificamente, meu irmão que está me ouvindo, que está nos ouvindo aqui, né? Agradecer a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade, você ter ficado até aqui, né? Ouvindo tudo que nós colocamos aqui nessa gravação. E como falei em um dado momento aqui da nossa conversa, que se você tem a expectativa de ver a sua igreja crescendo, você vê a sua igreja cumprindo o ID, né, de Mateus 28, que você possa estar conversando, se você é um pastor, converse com o Espírito Santo de Deus acerca desse propósito. Se você é uma ovelha do Senhor e tem um pastor, ore ao Espírito Santo de Deus, converse com o seu pastor. Pastor, o senhor já ouviu falar de um trabalho assim, missionário nessa forma? O senhor já ouviu falar desse método de célula, de pequenos grupos? O senhor já ouviu falar desse tema? Vamos estudar juntos, pastor. Vamos nos aculturar um pouco mais. Quem sabe não é algo que Deus queira direcionar para a nossa igreja. Então, ore pelo seu pastor, converse com ele, seja amigo dele. Não se trata de uma questão de imposição, de exigir que ele adote a visão, não, porque você concorda, não é assim. Mas no amor, com paciência, esperando no tempo de Deus, mas apresentando os argumentos, orando, buscando a face do Senhor, que no tempo de Deus, se for da vontade do Senhor, ele vai entender essa visão. Então não tenha ansiedade e nem confronte autoridades. Não faça isso, não confronte autoridades. Ao contrário, chegue para a sua autoridade pastoral e compartilhe com ele. Pastor, eu tenho orado e Deus tem colocado isso no meu coração. Eu queria saber o que o senhor pensa acerca disso. E eu creio, meus irmãos, que Deus há de falar aos nossos corações. Amém. Porque ele é um Deus que cumpre projetos. Né? E a palavra do Senhor diz lá em Filipenses, né? Aquele que começou a boa obra haverá de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se será uma fase de aprimoramento, de aperfeiçoamento ao ministério da igreja que você faz parte, que Deus confirme ao seu coração. Eu oro ao Senhor por isso e peço que o Espírito Santo de Deus esteja comunicando essa verdade ao teu coração.
Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, esse foi mais um Renovation Cast. Fica ligado aí, tem mais podcasts. Aproveita, dá uma olhadinha lá na playlist. Tem vários podcasts com várias temáticas, com vários testemunhos. Se você chegou até aqui agora com a mensagem final do nosso convidado de hoje, não esquece, curte, comenta e compartilha para geral. Valeu, gente. Esse foi mais um Renovation Cast. Valeu, gente. Deus abençoe. Paz.